João 13, 34 e 35. Diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vós amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta mesma maneira tenhas amor um para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Repita comigo: amor uns pelos outros. Amém. Então, conforme nós temos feito este tema maravilhoso, Minha Casa, Minhas Regras, a gente vai falar um pouco a respeito de alguns princípios nessa noite. Veja bem, todos nós gostamos de uma boa convivência, seja ela na escola, seja ela em casa, seja ela no trabalho. Todos nós gostamos de nos dar bem com as pessoas. Ou tem alguém aqui que não gosta de dar bem com as pessoas? Eu acho que todo mundo gosta de dar bem com as outras pessoas. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. A gente sabe que muitas vezes nós brigamos com irmãos, brigamos com amigos, e às vezes nós nos fechamos para tais coisas, para tais situações. Passamos um pouco dos limites, às vezes em palavras, ofendemos verbalmente, e às vezes aquilo que Cristo nos ensina, um novo mandamento, amai uns aos outros, acaba que começa a perder espaço na nossa vida. E a gente precisa entender que para a gente ter uma humanidade bem formada, ela depende de núcleos familiares bem-sucedidos. Como assim núcleos familiares bem-sucedidos? A gente precisa ter uma base sólida, uma família estruturada, não só na área financeira. Não quero falar apenas na área financeira, porque quando a gente fala algo estruturado, a gente logo tende a pensar que é na área financeira. Mas a gente precisa ter uma base sólida, uma família sólida em todas as áreas. O que é um núcleo familiar bem-sucedido? São pessoas amando pessoas, familiares amando familiares, a ponto de cada vez mais se achegarem um mais perto do outro. Isso é um núcleo familiar sólido. Então, Mateus 12:50 diz o seguinte: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Sabe, às vezes a gente se sente um pouco excluído da sociedade. Às vezes a gente acha que as pessoas estão desfocadas de nós, a gente quer ser o centro da atenção em algumas ocasiões da nossa vida, e quando isso não acontece, a gente tende a se frustrar. A gente tende a ficar um pouco paralisados, um pouco fechados. E às vezes a gente acaba, volta a falar, de deixar de cumprir um mandamento que o Senhor Jesus nos ensina, que é amar uns aos outros. Sabe, interessante, quantas vezes nós temos deixado a desejar? Quantas vezes na nossa família mantemos algumas situações erradas por não pedir perdão? Ou às vezes mantemos algumas situações que não são favoráveis, situações de brigas, situações de desavenças, porque somos orgulhosos. Quantas vezes fizemos isso dentro de casa? E às vezes passa dias e passa tempos e a gente está brigado dentro de casa, a gente vira a cara para o nosso irmão: ah, meu irmão é muito chato, ou minha mãe é muito chata, ela fica exigindo que eu faça um monte de coisa. Quantas vezes nós já passamos do limite fazendo tais coisas? Daí nós nos fechamos para algo chamado sensibilidade. Repita comigo: sensibilidade. Sabe por que eu estou falando de sensibilidade? Porque quando a gente é sensível, as coisas começam a favorecer ao nosso favor. O Senhor começa a falar ao nosso coração. Quando nós somos sensíveis a escutar a voz do Espírito Santo, a gente tende a pedir mais perdão, a gente tende a amar mais o nosso próximo,
A gente tende a fazer as coisas conforme diz a palavra. Sabe, às vezes é necessário a gente ficar ligado nessas coisas. Sabe por quê? Porque todos nós temos sonhos, temos desejos dentro do nosso coração, queremos fazer coisas, queremos realizar grandes feitos, mas às vezes deixamos de conquistar por conta de alguns princípios básicos que nós deixamos de cumprir. Às vezes somos muito ignorantes com a nossa família. Aí eu te pergunto, como que nós vamos ajudar lá fora se dentro da nossa casa está uma bagunça? Como que nós vamos alcançar pessoas lá fora se nós temos parentes no qual nós não conversamos? Ou será que lá no céu vai ter alguma coisa do tipo? Separação. Lá no céu eu não vou conversar com meu irmão. Você está equivocado. 2 Coríntios 2,15 diz o seguinte: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Chega de lançar maldição dentro da sua casa com palavras. Chega de falar que o seu irmão é um maldito. Sabe aquelas palavras que ele é burro? E às vezes nós falamos, profetizamos palavras mal faladas. Seja o perfume de Cristo dentro do seu lar. Seja o perfume de Cristo dentro da sua casa. Aí você vai começar a entender aquilo que Cristo tem algo a fazer na sua vida. Aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. As nossas decisões, elas podem mudar diretamente situações dentro dos nossos lares. E às vezes nós precisamos tomar decisões. É necessário, na nossa jornada de vida, nós temos que tomar decisões. A maioria das vezes, todo dia tomamos decisões. Fazemos algo, temos que tomar decisões. E se tomarmos decisões erradas, pagaremos um alto preço. Às vezes você está querendo mudar a sua colheita. Sabe? Às vezes você fala assim, poxa, eu estou cansado de colher isso que eu estou colhendo. Mas eu digo a você, para você mudar a sua colheita, é necessário primeiro você mudar a sua semente. Como que você vai colher algo que você não plantou? Como que você vai colher amor do seu irmão? Quando eu digo irmão, eu vou falar dentro do seu lar, que são as pessoas que estão mais próximas de você. Como que você vai colher amor do seu irmão se você não semeia amor na vida do seu irmão? E as pessoas se espelham em nós. As pessoas ficam atentas nas nossas atitudes. Sabe quando a gente... Eu acho que todo mundo tem alguém... Todo mundo se espelha em alguém. Quando você vê uma pessoa, você fala assim, poxa, aquela pessoa ali é uma pessoa que não desiste. É uma pessoa perseverante. É uma pessoa que passou por muitas coisas, mas está firme, está perseverante. A gente tende a espelhar essas pessoas. A gente fala, poxa, o homem é um homem guerreiro. Quer ver um exemplo na Bíblia? O exemplo de Jó. Jó perdeu um monte de coisa. Jó perdeu seus filhos. Jó foi saqueado. Perdeu seu rebanho. Jó deu lepra. Jó passou por coisas que eu imagino que ninguém gostaria de passar. Mas sabe qual que é o mais interessante? Jó ainda tinha tempo para interceder pelos seus amigos, sabia? Em Jó 42:10, diz o seguinte: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Entenda isso. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, Deus está cuidando de você. E é necessário a gente saber isso. Porque, eu volto a falar, amar as pessoas no qual a gente está vendo, as pessoas no qual a gente convive todos os dias, são um princípio básico. A Bíblia fala, se a gente não consegue amar o nosso irmão a quem nós vemos, como que nós vamos amar a Deus no qual nós não vemos? Não tem jeito. Não tem. Daí eu te pergunto, como você tem amado as pessoas que estão perto de você? Como você tem amado? Você pode ser responsável direto pela mudança do seu lar. Sabia?
direto, você pode ser o responsável. Mas para isso, você precisa ser sensível à voz de Deus. Você precisa entender os mandamentos do Senhor. Você precisa mergulhar na palavra. E aí você pergunta, poxa, como que eu vou fazer isso? Deixando todo orgulho de lado. Deixando toda avareza de lado. Deixando toda arrogância de lado, como foi falado na semana passada. É necessário abandonar algumas coisas para que o caráter de Cristo se molde nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Nós temos sonhos. Em nome de Jesus, eu creio que vai concretizar. Eu desejo isso na vida de todos os irmãos. Mas como você tem cumprido o chamado que Deus tem para a sua vida? Você já parou para pensar se você está no caminho certo? Se você está na direção certa? Se você está tomando as decisões corretas? Sabe quando a gente sabe que está tomando a decisão correta? Quando nós somos homens e mulheres de oração. Quando nós chamamos Jesus para fazer parte. Senhor, vem fazer parte da minha vida. Vem fazer parte comigo. Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Eu não sei qual caminho tomar, qual caminho trilhar, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. O que o Senhor tem para mim? E esperar Ele responder, né? Porque senão você vai tomar uma decisão precipitada. Porque nem tudo aquilo que ainda não chegou para você, não é porque Deus não quer, mas é porque você ainda não está preparado. Então, às vezes é necessário entender que o processo ele vai valer a pena. O processo, quando a gente fala em processo, eu imagino em algo longo. Porque a gente tem que pensar em algo longo. Quando a gente faz uma faculdade requer esforço por alguns anos, requer estudo por alguns anos. O processo para você se tornar um engenheiro é fazer uma faculdade, uma engenharia. O processo para você se tornar médico é você cursar uma medicina. Só que às vezes nós focamos demais e não aproveita o processo, não aproveita cada ensino. E cada jornada, cada caminhada é um ensino novo, é um ensino diferente. É Deus falando, é Deus trabalhando. Não, mas eu tenho que chegar lá sim, você vai chegar. Mas não menospreze o processo. Está doendo, tá? Continua. Ore mais, busque mais, persevere mais. Quem começou a faculdade e parou aqui? Seja sincero comigo. Quem um dia já começou e parou? 3 pessoas. Amém. Não sei o motivo, nem quero entrar nem quero saber também, né? Mas é ruim quando a gente para algo no meio do caminho. É ruim. Isso é fruto de alguma escolha que a gente fez. Esse dia eu estava falando para o Igor. Perguntei para ele se ele estava fazendo academia. O varão estava empenhado uma época na academia. Eu perguntei se você estava fazendo academia. Eu falei assim, cara, eu não gosto de ficar indicando ninguém fazer academia. Sabe por quê? Porque as pessoas desistem. Elas desistem, às vezes, no meio do caminho. É bom, a academia é ótimo. Quem tem condição de fazer, faça, mas foque. Sabe por quê? Porque algumas circunstâncias da vida, às vezes, vai tirar você do foco. E se você não estiver focado, você vai desistir. A gente sabe que academia, para perseverar na academia, é algo muito difícil. É muito mais fácil a gente perseverar em estudos do que perseverar em academia. Sabia? Quem aqui tem mais de um ano que faz academia frequente? Tem alguém? Só o Tavinho? E estudando há mais de um ano? Tem alguém? É muito mais fácil perseverar no estudo. Porque o resultado do estudo é melhor do que o resultado da academia. Não estou falando para você não ter uma vida saudável, não é isso. Você precisa ter uma vida saudável. Mas a gente precisa entender os processos. E o processo da academia ele é doloroso. Ele dói. Do estudo também é. A gente sabe que todo estudo tem os seus sacrifícios, as horas mal dormidas à noite. Os meninos que fazem faculdade aí não vai deixar eu mentir.
horas fazendo trabalho à noite, precisa fazer porque precisa entregar e tem compromisso. E o resultado lá na frente vai ser muito grande. Mas não podemos menosprezar o presente, o processo. Sabe, eu gosto muito de falar em processo, e quando a gente fala em processo, a gente lembra muito, eu pelo menos lembro muito o povo no deserto. Que processo aquele deserto? Eu tenho uma frase para você, diga assim: deserto não é local de acampamento. Deserto é aprendizado. E o povo era para ficar pouco tempo, mas o povo começou a reclamar. Não estavam enxergando o processo que Deus estava fazendo. Deus já tinha feito muito. Deus já tinha feito maravilhas, Deus tinha tirado o povo da escravidão. E o povo estava ainda reclamando. Eu imagino todas as maravilhas da parte de Deus, né, que são as pragas que vieram, e o povo saiu ileso. Olha o cuidado de Deus com o povo, igreja. Olha o cuidado de Deus com a sua vida. Para poucos dias mais para frente, o povo começar a reclamar. Ah, Moisés, por que você não deixou nós lá? Lá nós tinha alho e cebola. Ah, Moisés, lá nós tinha cova para a gente ser enterrado. A ponto de Moisés também começar a querer falar assim: Senhor, que povo! Igreja, nós precisamos entender cada coisa que está acontecendo na nossa vida. Às vezes é difícil a gente entender, eu sei que é. Porque nós somos limitados a ver o futuro. O Senhor não, o Senhor sabe do futuro, sabe todas as coisas. Nós somos limitados a ver o futuro. E às vezes a gente não consegue enxergar, não quer aceitar aquilo que está acontecendo. E nós precisamos entender que em todas as ocasiões, sejam elas boas ou ruins, o Senhor está com você. Independente. Mas eu volto a falar, como estão os seus princípios básicos dentro do seu lar? Será que lá só tem regras suas? Minha casa, minhas regras. É claro que todos os lares têm, a gente tem alguns, eu tenho determinadas coisas que eu não gosto na minha casa também. Mas será que nós estamos tão focados nisso, esquecendo de cuidar da nossa família? Tem uma frase de um homem chamado Tiagão. Esse Tiagão, ele é um cantor de rap e gospel. Não é o Tiagão que frequentava a igreja, não é esse. É outro Tiagão. Sabe o que fala a frase? Fala assim, de uma música dele, fala assim: famílias distanciadas dentro da mesma casa. A tecnologia que muda também separa o filho no notebook no quarto, a filha no iPhone na sala. Na mesma casa, mora junto e não se fala. Sem Deus é isso. Vida gelada. Estenda a mão para o pai, comece mudando o mundo pela sua casa. Sabe, às vezes a gente está dentro do nosso lar, mas não está da forma correta. Não está como deveria estar. Está faltando algo. Está faltando orar mais pelo papai e pela mamãe. Está faltando orar mais pelo irmão. Está faltando. Sabe, quando a gente ora, os céus se movem ao nosso favor. Quando a gente ora, o céu está se movendo a nosso favor. Às vezes a gente não entende, porque eu oro pelo meu pai tem alguns anos, e pela minha família, eu quero que eles venham para a igreja e recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tem alguns anos que eu oro por eles. Mas no momento certo vai acontecer. Está faltando mais oração? Tá. Quem sabe se eu tivesse orado mais, Deus fazia mais rápido. Está faltando oração, igreja. Está faltando isso aqui, ó. Essa ligação nossa com o Senhor. Às vezes nós passamos dias inteiros sem falar com Deus. Está certo? Não está. Está errado. Nós precisamos nos policiar. Um relacionamento com Deus, eu falei que esses dias, às vezes parece que a gente é doido, porque você conversa sozinho, né? Quem gosta de conversar com Deus aqui assim, do nada? Todo mundo gosta, né? Às vezes, do nada, no trânsito. Ixi, eu era mestre em orar no trânsito. Eu montava na moto, eu já começava a orar. Para mim era algo maravilhoso, orar no trânsito. De repente, também,
passava alguns minutos, parava de orar, mas eu sempre gostava de orar no trânsito. Sabe, a gente precisa estabelecer uma comunhão maior com o Senhor, para a gente começar a ver as maravilhas de Deus. Aí a gente vai começar a ver mudança no nosso redor. A gente vai começar a ver as pessoas ser transformadas ao nosso redor, a partir de uma decisão que nós tomamos, sabia? Nós somos capazes, igreja, de mudar diretamente, nós temos o poder na mão de mudar diretamente o nosso lar. Então eu queria que você começasse a refletir a respeito disso. Comece a pensar em como você vai mudar o seu lar. Tá brigado com o irmão, chega lá, dá um abraço, me perdoa. Por mais que você está certo, é difícil fazer isso? Vixe, todo mundo sabe que é difícil. Ninguém quer perder a razão? Ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo gosta de ter razão. Chega lá, dá um abraço. No seu pai, na sua mãe. Não sei se é seu primo, que às vezes você está chateado, eu não sei. Mas seja humilde, peça perdão, quebre esse orgulho dentro do seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus mudar as pessoas ao seu redor. Poxa, por que parece ser tão difícil isso, né, igreja? Como é difícil? Como é difícil estabelecer um relacionamento sério dentro de casa sem brigas, né? Quem é cônjuge e marido e mulher, a gente sabe que às vezes dá uns... Quem tem as mulheres bravas sabe que, né, bispão? Sabe que o chicote estrala tem vez. Só que alguém tem que dar o braço a torcer. Aqui eu ia perguntar, mas o bispo vai ganhar. Essa o bispo vai ganhar. Quantos anos de casado, bispo? 36 anos de casado, igreja. Um dia eu chego lá. Em nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que dar o braço a torcer. A gente tem que quebrar o orgulho. A gente tem que quebrar, senão não chega, igreja, não chega. Satanás luta inconstantemente em tentar destruir famílias. Porque ele sabe, se ele fazer um pai separar de uma mãe, ele sabe o caminho drástico que acarreta na vida do filho. E o diabo luta incansavelmente em tentar destruir famílias, núcleos familiares. E para a gente ter uma humanidade boa, a gente precisa de núcleos familiares, igual eu falei no começo, bem fixados na rocha. Sabe, eu não quero prolongar demais, já já a gente vai ficar na vigília. Eu queria que você colocasse sobre os seus pés, eu queria que você orasse comigo. Eu queria te convidar a refletir nessa noite em tudo aquilo que tem te afastado como um irmão, como um bom parente. Às vezes algumas situações, eu não sei qual, te frustraram e você se fechou para tais pessoas. Eu queria te convidar a liberar perdão nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa se destravar espiritualmente. Feche seus olhos, fique à vontade. Quer ajoelhar, ajoelha, mas não estrova o irmão do seu lado. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, derrama uma unção muito grande aqui neste lugar, Senhor, de quebrantamento, Senhor. Nós queremos nos quebrantar diante da tua presença, Senhor. E Pai, nós sabemos que é necessário romper algumas paredes formadas dentro de nós. Pai, perdoa nossos erros, as nossas falhas, todas as vezes que fomos orgulhosos, Pai, perante nossos irmãos, nossos parentes, nossos entes queridos. Senhor, perdoa, Pai, o nosso coração às vezes mau, esse coração às vezes ruim, Senhor. Perdoa em nome de Jesus, Pai. Pai, mas derrama, Senhor, derrama, Pai, o teu refrigério aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor traga em pensamento, Senhor, se aquilo está em oculto, que o Senhor traga em pensamento para que pessoas se destravem espiritualmente aqui nessa noite, Deus. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós queremos a tua presença nesse lugar, Senhor. E nós sabemos que a sua presença é real neste lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, meu Deus. Pai, nós cancelamos, nós anulamos, Pai, toda a estratégia maligna de Satanás em tentar destruir famílias aqui nesse lugar, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor.
Pai, nos ensina a ter um coração sensível, nos ensina a ter um coração grato, Senhor, um coração cheio da Tua presença, Senhor. Um coração cheio de humildade, Senhor. Um coração cheio de reconhecimento, Deus. Pai, coloca em nós mais amor pela Tua obra, Senhor. Mais amor pelos nossos irmãos, Senhor. Coloca em nós aqui nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que o diabo tem lutado incansavelmente contra nós, Senhor. Nos dê força para resistirmos, Senhor. Nos dê forças para perseverarmos naquilo que nós começamos, Deus. Seja a escola, seja num trabalho novo, Deus. Nos dê força, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada lar aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Igreja, estenda a mão no rumo do seu lar aqui nessa noite. Para onde você mora, estenda a sua mão. Vamos fazer um ato profético aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos os nossos lares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa de forma sobrenatural, Senhor. Derrama, Pai, coisas novas sobre os nossos lares, Senhor. Pai, abençoa os nossos familiares que estão nos nossos lares, Deus, em nome de Jesus. Papai querido, que só venha abençoar de forma, Pai, que nunca foi abençoada, Pai, da sua parte. Venha abençoar o nosso lar, Senhor, de forma magnífica e tremenda, Senhor. Nós queremos ser a mudança dentro dos nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Satanás não tem autoridade nos nossos lares, em nome de Jesus, Senhor. Nós anulamos, Pai, toda a autoridade um dia dada a ele, Senhor. Pai, perdoa, Pai, todas as vezes que amaldiçoamos, Pai, com palavras dentro dos nossos lares, Senhor. Perdoa, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, igreja. Vamos aplaudir o Senhor.